Olá, tudo bem? Então, a ideia hoje aqui é nós falarmos sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito, que foi um conflito que se estabeleceu de 1939 até 1945, teve antecedentes importantes, combates que vão ser extremamente relevantes para a formação da nova ordem mundial após o ano de 1945. E essa Segunda Guerra Mundial ela é um marco, né, no século XX. E diante disso, nós iremos falar um pouquinho sobre essa Segunda Guerra Mundial agora. Então, nós podemos elencar que o céu estava carregado de nuvens obscuras naqueles idos pós Primeira Guerra Mundial. A Alemanha não aceitava as penalidades estabelecidas pelo Tratado de Versalhes. A partir daí surgiu na Alemanha um discurso político de incitação ao orgulho nacional, de incitação ao ódio àqueles que haviam vencido a guerra. A Alemanha, a partir principalmente da ascensão do Hitler ao poder em 1933 e 1934, consolidando após a morte do Hindenburg, o Hitler rompe os limites do Tratado de Versalhes. A Liga das Nações tinha uma incapacidade de deter a Alemanha, já que a Liga das Nações adotava a denominada política de apaziguamento, a política adotada ali pelo primeiro-ministro inglês Chamberlain, que via exatamente o nazismo como uma forma de combater a União Soviética, o denominado cordão sanitário. Então, via o nazismo como um aliado do capitalismo. Posteriormente, vai se perceber que essa política de apaziguamento foi um erro, já que deixaram que os alemães fizessem tudo aquilo que bem entendiam. O Japão promove um processo de expansão no Oriente. Esse processo é exatamente a invasão das terras da Manchúria em 1931, terras ali que eram ricas em minérios e também tinham solo fértil na região da China. O Japão promovia sua política expansionista, já que o Japão estava industrializado. A Itália também promove essa política expansionista invadindo a Etiópia. A Liga das Nações faz pouquíssimas coisas em relação a isso, promove sanções econômicas. Essas sanções econômicas não surtiram efeito, principalmente por quê? Porque dois países continuaram comerciando com a Itália, dois grandes países, a Alemanha e os Estados Unidos, que não faziam parte da Liga das Nações. A Itália também anexa os territórios da Albânia. E isso mostra exatamente como a Liga das Nações ela não tinha poder para deter determinadas nações com grande potencial econômico e bélico, como no caso do Japão, como no caso da Alemanha e a Itália. E a Guerra Civil Espanhola é um dos outros momentos de antecedente da guerra. Essa guerra se dá que a partir de 1935, de 1931, perdão, devido à Grande Depressão, a monarquia cai na Espanha e é estabelecida a república. Essa república leva ao poder exatamente um governo republicano que põe em prática ali a reforma agrária, né? Estabelece também uma reforma militar. Isso desagrada as elites, essas elites formam um partido nos moldes do nazismo e do fascismo italiano, a Falange, né? Que usa da violência para combater ali os seus adversários. Para fazer frente a esses fascistas, socialistas, comunistas, acabam se aliando com os republicanos e fundam um partido chamado Frente Popular. Esse partido vence as eleições em 1936, assumem o poder na Espanha. Porém, os fascistas da Falange, liderados ali pelo Francisco Franco, né, acabam ali reagindo, pegam em armas. Aí acontece a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. O Hitler e o Mussolini acabam apoiando as tropas do Francisco Franco, né, que derrubam o governo eleito democraticamente. Essa guerra civil custou ali a vida de 750 mil pessoas. Né? Ela foi vencida pelo general Francisco Franco, que instalou o franquismo. A democracia só veio se restabelecer na Espanha em 1976. Em Portugal, também houve ali a ditadura salazarista, e no Brasil houve até um grupo de simpatizantes também do fascismo com a ação integralista brasileira, que era chefiada exatamente pelo jornalista e escritor Plínio Salgado. Ainda sobre esses antecedentes, nós vimos aí o processo de expansão
italiano, processo de expansão japonês, e temos aqui a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio, que se dá a partir de 1938. Esse eixo Roma-Berlim-Tóquio era um pacto, né, de não agressão entre os países e uma ajuda política, econômica e militar, caso necessitasse. Também era um pacto anticomintern. O que seria exatamente esse pacto anticomintern? Era um pacto contrário ao comunismo, né? Então, era também uma forma de buscar estabelecer o denominado cordão sanitário e enfraquecer o comunismo a qualquer custo, o comunismo soviético no caso. E a preparação para a guerra se dá a partir de 1936. Né? Ocorre ali o processo de militarização da Alemanha. A Alemanha militariza a região da Renânia, que era uma região que estava na fronteira com a França. A partir de 1938 começa a ideia ali do Anschluss, que seria exatamente a anexação de regiões que seriam de fala e língua alemã. Né? Então, temos a anexação da Áustria, 90% da Áustria, dos eleitores austríacos aprovaram ali o estabelecimento e anexação da Áustria ao denominado, o que estava se denominando ali de Terceiro Reich, e também, Terceiro Império Alemão, e também a anexação dos Sudetos, que era uma região da Tchecoslováquia que viviam ali 3 milhões de pessoas de fala germânica ou cultura germânica. A partir daí também foi estabelecido a Conferência de Munique, onde ali o Chamberlain, o Daladier, o Hitler e o Mussolini decidiram que a Alemanha deveria ficar com aquela região da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia não foi consultada. Havia uma cláusula dizendo que os alemães não podiam ali posteriormente atacar a Tchecoslováquia, mas isso não valeu de nada. Os alemães depois acusam os tchecos de agressões nas regiões dos germânicos e invadem a Tchecoslováquia, né? E vamos prosseguir aqui. A Conferência de Munique que eu falei, ela permite a anexação dos Sudetos. Em 1939, a Alemanha ocupa toda a Tchecoslováquia, sem contar com reações nem protestos da Inglaterra e da França, que viam isso de maneira salutar para conter ali a União Soviética, já que era a maior preocupação. Em agosto de 1939, o Hitler e o Mussolini assinam o pacto Ribbentrop-Molotov, que era o nome dos ministros tanto da Alemanha quanto da União Soviética. Esse pacto era um pacto de não agressão que tinha ali uma cláusula secreta que era da divisão da Polônia. E nesse pacto diziam que se houvesse uma guerra envolvida ali a Alemanha contra outro país, a União Soviética não se envolveria e idem no caso ali. Então, o Hitler e o Stalin fazem esse pacto. E nesse processo, a Polônia seria atacada e dividida, a oeste ficaria com a Alemanha e a leste ficaria com a União Soviética. Em 1º de setembro de 1939, os alemães acabam invadindo a região oeste da Polônia, né? Os soviéticos abocanharam a região leste e a Inglaterra reagiu declarando guerra exatamente à Alemanha. Em 3 de setembro de 1939, os europeus davam início à Segunda Guerra Mundial. Em 3 de setembro de 1939. E a partir daí, essa guerra, ela contou com a participação de 72 países no campo de batalha na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Os alemães adotaram inicialmente uma ofensiva chamada Blitzkrieg. Essa ofensiva começava da seguinte forma: os aviões bombardeavam, a seguir os tanques avançavam e abriam caminho para a infantaria dominar as regiões. Essa tática fez com que, no período de 9 de abril a 14 de junho de 1940, os alemães conquistassem 5 países: a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e França. Dominando todos esses países, né? Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega. A França, que era uma das obsessões dos alemães, acabou sendo invadida. Essa divisão fez com que houvesse uma ala que apoiasse o Hitler, chefiada pelo general Pétain, e uma outra que era a da resistência, chefiada por Charles de Gaulle.
Acabou que essa ala da resistência contou com o apoio de guerrilheiros, os maquiques, né, que acabaram ali recebendo ordens a partir do governo da resistência do De Gaulle em Londres e sendo muito importantes para o combate do nazismo na França. Inclusive foi até mesmo na região do sul da França, foi estabelecida a República de Vichy, né, que era exatamente o governo que era colaboracionista aos nazistas. Um dos pontos fundamentais da guerra foi exatamente na Europa Ocidental, né, quando os ingleses desafiaram ali o poder nazista. Eles, liderados ali pelo primeiro-ministro Winston Churchill, os ingleses conseguiram resistir bravamente ao bombardeio aéreo sobre Londres. As duas forças aéreas ali, a RAF e a Luftwaffe, acabaram se mantendo em um combate extremo. O Winston Churchill acabou até proferindo a célebre frase: nunca tantos deveram a tão poucos, devido à resistência massiva e maçante e excessiva que acabou sendo proferida pelos ingleses em relação aos alemães. A aviação alemã acabou saindo, em certa medida, derrotada, né? E essa foi uma das batalhas mais importantes ali na Inglaterra no ano de 1940. Aí nós temos imagens exatamente de Londres sendo bombardeada. E continuamos aqui. A expansão da guerra e o avanço contra a Alemanha se fez iminente, principalmente quando os Estados Unidos entram na guerra em 1941 e entram na guerra em 1941 por quê? Porque ocorre o ataque, em 7 de dezembro de 1941, ocorre o ataque à base naval de Pearl Harbor por parte dos japoneses, né? E a partir daí o Congresso norte-americano acaba autorizando a entrada dos Estados Unidos na guerra e, posteriormente, porque os alemães rompem também o pacto de não agressão com a União Soviética. E, a partir daí, os Estados Unidos e a União Soviética fazem parte do grupo dos aliados. A União Soviética passa a ser atacada ali pela Alemanha, pela Hungria, pela Finlândia e pela Itália, certo? Então, a União Soviética, ela basicamente, ela fica cercada, né? Nos primeiros 20 dias de guerra, em 1941, os nazistas avançaram 750 quilômetros em território soviético e acabaram deixando ali para trás centenas de milhares de cadáveres, né? Os soviéticos ficaram acuados e recuavam, mas utilizaram uma tática que foi a chamada tática de terra arrasada, certo? Essa tática de terra arrasada era justamente destruir tudo aquilo que podia servir para o inimigo, fábricas, hospitais, plantações, né? Os soviéticos cederam espaço até que chegou-se ao cerco de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado durou de novembro de 1942 até fevereiro de 1943. 65% do efetivo alemão estavam na frente oriental, certo? Em 1942 esse avanço ele foi efetivo. A resistência soviética ela se deu até a derrota nazista em 1943. Aí também o mito da invencibilidade do exército nazista acaba se quebrando. E os soviéticos fazem o quê? Empurram os alemães de volta para Berlim. E nesse processo de empurrar os alemães, marchar, fazer com que esses alemães recuassem, os nazistas recuassem, o que nós temos? Os soviéticos libertando, né, libertando os povos, as nações que estavam ocupados ali por tropas tropas nazistas, como a Bulgária, a Romênia, a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. E nesse processo também, os soviéticos retomam a Finlândia, a Bulgária, a Hungria, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Polônia, certo? Na Polônia, os soviéticos vão cometer um crime que é matar diversos poloneses e depois culparem os nazistas. Os Estados Unidos vão bombardear, junto com a Inglaterra, a Alemanha.
Então, a Alemanha está acuada pelas duas frentes, tanto a frente oriental quanto a frente ocidental. Na África, em 1943, a rendição dos grupos que estavam guerreando do general Rommel, da Afrika Korps, contra o general Montgomery, da Inglaterra. A Afrika Korps acaba sendo rendida, a Inglaterra acaba vencendo na África. A Inglaterra, os Estados Unidos e a Polônia e o Brasil participa da guerra, invadem a Itália. Essa invasão na Itália permite exatamente que a Itália também seja tomada pelos aliados. A participação brasileira na guerra ela vai ser muito importante, fundamental, principalmente no que diz respeito a essa tomada da Itália. E falando exatamente dessa participação brasileira, até 1941, 42, o Brasil ele estava, em certa medida, agindo de maneira neutra. Só que, em 1941, acontece uma aproximação dos Estados Unidos com o Brasil. Os Estados Unidos acabam ali financiando a construção da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, né, que foi essencial ali para a industrialização brasileira. E o Brasil deu permissão para que os Estados Unidos ali instalassem bases aeronavais no Nordeste. Em 1941, o Brasil declarou a favor da União das Américas contra o Eixo, em janeiro de 1942. A Alemanha reagiu, acabou ali abatendo navios brasileiros com seus submarinos, causando ali morte de centenas de pessoas. Milhares de pessoas foram às ruas, milhares de brasileiros foram às ruas nas principais cidades do país, pedindo que o Brasil entrasse em guerra contra os aliados. As pressões populares fizeram com que o governo de Getúlio Vargas declarasse guerra ao Eixo em 22 de agosto de 1942 e para lutar contra nazistas e fascistas, cerca de 25.334 homens, comandados pelo general Mascarenhas de Moraes, pela Força Expedicionária Brasileira, partiram para a Itália. Né? E o lema era exatamente a cobra vai fumar. Por quê? Diziam na época que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E o Brasil acabou entrando na guerra, vencendo e ajudando a vencer batalhas importantes como Monte Castelo, Castel Novo e Montesa. Então, o Brasil teve uma participação excelente, uma participação brilhante durante a Segunda Guerra Mundial. E aí temos imagens exatamente dos pracinhas brasileiros, como assim ficaram conhecidos os expedicionários que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, ali acima, nós temos aí a cobra fumando, que era exatamente o que levavam ali no seu fardamento. Né? Essa guerra na Itália, da qual o Brasil participou, os soldados brasileiros participaram, acabaram estabelecendo ali a primeira prisão do Mussolini e depois ele foi libertado com apoio alemão e ele acaba formando ali uma república social italiana, tentando um segundo movimento ali para continuar na guerra, porém houve a segunda prisão, porque enquanto o exército dos aliados ia tomando os territórios italianos, o que acaba ocorrendo? Os próprios fascistas se entregaram e acabaram os próprios italianos, ali, os guerrilheiros italianos, né, capturando Mussolini e executando. Tá aí a imagem. Ele é o segundo corpo aqui, tá? Ele e a esposa dele, ele é esse corpo aqui, a esposa dele também acabaram sendo ali executados, né? E com isso a Itália acabava ali saindo da guerra com a morte do Mussolini. Em 1944, Inglaterra e Estados Unidos começam a conduzir a retomada do Ocidente, já que ainda havia ocupação ali dos alemães. Então, a partir daí, ocorre o chamado Dia D, em 6 de 6 de 1944. Esse chamado Dia D, exatamente ali, Dia D para confundir os alemães. O desembarque na Normandia ocorre ali com mais ou menos ali 170 mil soldados. Aí algumas imagens. É importante porque os alemães eles foram pegos de surpresa com esse avanço anglo-americano que foi irresistível e ali em agosto de 1944 eles acabaram libertando Paris, né, das mãos dos nazistas e conseguiram
também fazer com que as tropas seguissem até Berlim. E lá, Berlim passou a ser bombardeada ali por anglo-americanos de um lado e por soviéticos de outro. Então temos aí as imagens, né, do desembarque na Normandia, né, em agosto de 1944. E o plano aí, né, da tomada, né, dessa região da França, que seria muito importante ali para combater os nazistas. A Alemanha acaba ali enfrentando as duas frentes, né, combatendo em várias frentes. O terceiro Reich basicamente estava com os dias contados, tanto é que o Hitler fez com que crianças, mulheres, velhos se alistassem no exército, entregou armas a essas pessoas. Acabou não dando muito certo, né? Foi em vão. Em 25 de 4 de 1945, o cerco da União Soviética a Berlim estava feito e os ocidentais também chegavam com tudo, e a partir daí, em 30 de abril, Hitler viu que não tinha mais jeito, se suicidou junto com a esposa, a Eva Braun. Eles haviam se casado há 4 dias, e depois disso, no dia 8 de maio de 1945, os alemães assinavam ali a rendição incondicional. Inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, é exatamente no dia 8 de maio, então essa é a data exatamente da rendição incondicional e o fim da guerra na Europa. Mas houve exatamente a resistência na parte oriental, né? Os japoneses resistiram bravamente, principalmente ali com seus pilotos kamikaze, né? Que acabavam jogando seus aviões contra os navios, contra os navios americanos, né, eram carregados ali de explosivos, mas os Estados Unidos utilizaram exatamente uma solução que era basicamente ali para os estadunidenses a solução que iria acabar a guerra. Mas a gente tem que entender o seguinte: os soviéticos já iam em direção ao Japão para ajudar ali os americanos, os estadunidenses, e a solução que os Estados Unidos tomou foi exatamente mais para avisar os soviéticos do poderio que os Estados Unidos tinham que propriamente para derrotar o Japão, que basicamente traria pouquíssima resistência aos aliados. E nesse processo, os Estados Unidos arquitetam em 1945 os ataques atômicos, em 6 de agosto em Hiroshima e 9 de agosto em Nagasaki. Cerca de 160 mil mortes imediatas aconteceram. O Japão ainda vai demorar ali até 2 de setembro de 1945 para pedir a rendição incondicional. Então, aí dá o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí temos exatamente as seguintes questões a serem colocadas. Então, ali vocês podem ver a bomba, né, uma das bombas. E exatamente aí os aviadores que acabaram ali jogando as bombas em Hiroshima e Nagasaki, que acabaram também morrendo. Então, temos aí mais imagens e também a destruição que essas bombas atômicas acabaram causando. E o saldo. Aproximadamente, alguns historiadores dizem que esse saldo ficou entre 60 milhões e 80 milhões de mortos. Feridos, cerca de 40 milhões. Órfãos, 45 milhões. Refugiados, 190 milhões. E vítimas do Holocausto, 6 milhões. O que foi o Holocausto? Foi exatamente o local, né? Melhor dizendo, foi exatamente o Holocausto, foi o massacre, o genocídio que o Hitler perpetrou em relação a povos de origem judaica, né? O extermínio dos judeus. Desde 1942, o Hitler já estabelecia, os nazistas estabeleciam que iriam matar todos os judeus. Esses nazistas chamaram esse plano de solução final. E os campos de extermínio eles eram fábricas de morte. O principal, o campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, foi liberto ali em fevereiro de 1945. Mas não foram só os judeus
que acabaram indo para esses campos de concentração, cerca de 300 mil ciganos, centenas de milhares de soviéticos, homossexuais, deficientes físicos, né, padres e pastores que não eram a favor da guerra e que acabavam também criticando o nazismo e essa política, vamos dizer assim, genocida, né, criminosa, que acabou sendo perpetrada por esse ideal político. Então, aí nós podemos ver as pilhas de corpos, nós podemos ver como que esses indivíduos eles viviam nesses campos de concentração, nas filas eles seguiam exatamente para os locais onde seriam mortos, nas câmaras de gases. Então foram momentos muito difíceis aí para essas pessoas. Entre 1945 e 1946, nós temos exatamente o julgamento dos crimes no Tribunal de Nuremberg. Né? No dia 20 de novembro começou o julgamento dos dirigentes nazistas, durou até 1936. Esse tribunal foi instalado na Alemanha e foi constatado exatamente crimes contra a humanidade, crimes cometidos pelos nazistas, né, pelo extermínio das milhares de pessoas nos campos de concentração, inclusive os 6 milhões de judeus, 300 mil ciganos, mais as milhares de homossexuais, negros, padres, pastores e comunistas socialistas. E temos os acordos de paz. Primeiro, ainda durante a guerra, a Conferência de Teherã, no Irã, né, que falava exatamente sobre a intervenção anglo-americana sobre a França, que estava ocupada pela Alemanha, né, e também o que aconteceria com a Alemanha tomada, a divisão do pós-guerra, né, as fronteiras soviéticas, como é que elas iriam se estabelecer. E aí temos em fevereiro de 1945 a Conferência de Yalta, na Rússia. Nessa conferência há uma discussão sobre a criação da futura ONU, da Organização das Nações Unidas, que seria exatamente um órgão para tutelar, organizar as ações do pós-guerra e tentar buscar paz mundial, fazer com que essa paz ela fosse duradoura. E também para discutir exatamente os limites da ação soviética sobre os territórios de outros países, ou seja, daqueles países que a União Soviética acabava ali por vamos dizer assim, libertar dos nazistas, se a União Soviética poderia ter, vamos dizer assim, um maior controle ou uma maior tutelagem sobre esses países. Então, também essa conferência de Yalta ela acabou trazendo exatamente essa ideia. E aí temos exatamente a outra conferência, que é exatamente a conferência de agosto de 1945, a Conferência de Potsdam. Após a rendição alemã, o Clement Attlee, o Harry Truman e o Stalin acabam decidindo ali sobre a criação do Tribunal de Nuremberg, a divisão da Alemanha entre Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, e os pagamentos e as indenizações e as perdas territoriais que os alemães acabariam pagando de indenização após a guerra. Essa conferência de Potsdam também ela traz exatamente a ideia de que a destruição de todos os símbolos nazistas, livros, monumentos, é o processo da desnazificação da Alemanha. E nós temos, para finalizar, as consequências políticas. A alteração do mapa político mundial, né? Temos aí a divisão do território alemão, né, nessas zonas ocupadas, a parte em rosa ali administrada pela União Soviética, a parte em verde ali o setor britânico, um verde mais escuro ali o setor americano e lá o setor francês em laranja. A divisão dará origem à formação de dois blocos que disputarão a hegemonia mundial e posteriormente darão início à Guerra Fria. Então, essa foi nossa aula de Segunda Guerra Mundial. Valeu!